Querido. Um beijo, queridos amigos, querida Ana, bom dia. Muito obrigada por esse apoio, por esse carinho, né? Que é a gente estar no dia de hoje falando sobre Kardec. Que coisa boa, gente. Ainda há pouco, a gente aqui no Tereza, né? Que já falamos do terraço aqui de casa, a gente olhar para o retratinho de Tereza e falar assim, puxa, Tereza, que coisa boa. Porque é por causa de Kardec. É por causa de Jesus que a gente consegue ter uma manhã tão bonita. Sabe lá, Deus, se não tivéssemos essa oportunidade, como estaria o nosso íntimo? Como estaria o nosso bom ânimo? Como seria o nosso final de semana? Será que teríamos as alegrias duradouras? Ou estaríamos à cata de situações que muitas vezes assim não atrapalham, mas também não acrescentam? Então, gente, no dia de hoje, né, com as bênçãos de Jesus, a gente está homenageando o nosso codificador. A mensagem foi recebida no dia do aniversário dele pelo Espírito Vitor, e eu queria muito ficar na mensagem. Porque, assim, na biografia, nós temos magistralmente feita no livro Obras Póstumas, a gente tem, inclusive, o discurso de Camille Flammarion na sua desencarnação, está tudo ali, não é? No que é o Espiritismo também temos, então é relativamente fácil de nós conseguirmos nos inteirar. Mas a questão ali, o nosso querido Vitor, ele vem trazendo no primeiro ponto o trabalhador. Eu sei que muitos de nós têm, assim, restrições quanto ao filme Allan Kardec. E algumas pessoas falam assim, mas não foi a biografia legítima, né? Foi falado muita coisa que não é a realidade dos fatos, né? Que não é a realidade dos fatos, faltou muita coisa. Mas, para mim, assim, tem dois aspectos do filme que eu amei. Primeiro, a posição de Kardec como trabalhador e a posição humana, porque trabalho cansa. Então, aquela cena em que ele se debruça sobre os papéis, ele está muito cansado, porque são muitas mensagens, gente. E codificação tem a ver com organização. E naquele momento, embora Conan Doyle fala que foi uma invasão organizada, mas olha só, organizada por parte dos espíritos, porque a correspondência chegava de todos os pontos e era muita coisa para naquela casa, naquele sobrado, o professor Rivaio, né, organizar. Então cansa, claro que cansa. Eu acho que muitos de nós devem estar até sorrindo agora, o trabalho que dá você organizar a papelada. Não é brincadeira não, né, gente? Quando a gente pega para organizar, a gente arrumar é fácil, porque arrumar é só a gente colocar numa gaveta ou numa caixa bonita, e ali está arrumado. Mas dá a ideia até que a bagunça acabou. Mas quando a gente vai abrir e vai catalogar, e vai separar, e vai setorizar, é extremamente trabalhoso. Isto, gente, organizando os nossos papéis. Vamos pensar agora na organização dos papéis dos espíritos. Eram muitos. Sem a gente pensar também, que muita gente não foge desse detalhe, Kardec era poliglota, porque nem todos os espíritos se comunicavam na língua nativa do francês. Foi de todas as partes do mundo. E aí a importância dele ter passado por Yverdun, de ter passado pelo Instituto Pestalozzi, porque ali do contato com as diferentes nacionalidades, com as diferentes linguagens, vamos dizer assim, ele apreendeu detalhes da comunicação nas diversas línguas. Então chega aquilo. E aí ele está cansado. E um momento fantástico que eu acho do filme, é o segundo momento, é a Amélie Boudet, a grande companheira que, por uma visão ainda machista, né, de que se tem dentro da religião, ela não aparecia ali. Ela não aparecia.
Era só doce Gabi. Esse doce Gabi é como se fosse, é bem docinha, fica lá. Então, colocando até numa inatividade. E ela ativíssima, uma mulher extremamente culta, e ajudou muito a Kardec, não só a não desistir, como também a catalogar, organizar todas aquelas mensagens. Então, isto deu muito trabalho. Isto fez com que eles abrissem mão da própria vida, de duas criaturas cultas, que, inclusive, até, vamos dizer assim, abrisse mão de todo o prestígio social daquele momento. Isso é muito amor à humanidade. Kardec, o professor Rivaio, que até hoje tem suas obras vistas, tem suas obras respeitadas, fazem parte da biblioteca e muitas até ainda são utilizadas, o sistema pedagógico dele ainda é utilizado. Naquele momento em que ele apresenta a doutrina, a academia vira as costas. Isso equivale o quê? Ao desprestígio dentro do meio acadêmico que ele fazia parte. Então, gente, quando no primeiro parágrafo o Espírito Vitor nos fala dessa figura do trabalhador, é fantástico. E a gente entender que trabalhar, colocar a mão na massa, dá cansaço, sim. Gera estresse, sim. Pode muitas vezes ser invadido pelo desânimo? Pode. Principalmente se esse movimento é solitário do ponto de vista material. Então, o irmão Vitor fala, primeiro do trabalhador, e depois ele vem falando da linguagem da codificação. Isto é algo assim muito importante e muito bom. Para quê? Para a gente ver que é uma linguagem simples, quer dizer, ele é professor, ele sabe falar para todo mundo entender, mas também é na temática, é no conteúdo que ele instiga os doutos. Ele instiga os doutos. Quando ele fala de magnetismo, reencarnação, este meio acadêmico ele veio. Só, gente, que ele não instiga pela linguagem rebuscada, ele não precisa disto, ele tem conteúdo. Ele não precisa rebuscar a linguagem, ele tem conteúdo, ou melhor, ele percebe que os espíritos têm um conteúdo de excelência, de utilidade, de elevação para a humanidade. Então, ele não precisa fazer volteios, nada disso. Até porque não havia o interesse personalista, não havia o interesse da promoção pessoal. O interesse era a humanidade, oferecer conteúdos para que a humanidade, todos nós, pudéssemos ter um sentido, responder às questões que nos inquietam, e nos inquietam ao longo dos séculos. Quem sou eu? É a primeira questão. E aí a doutrina vem trazer de forma bela, de forma clara, sou um espírito imortal. Somos espíritos imortais. Isso como a nos alertar que a questão da matéria, o contato com a matéria, é altamente necessário como instrumento pedagógico para a nossa evolução. É o grande instrumento pedagógico. A gente sempre fala isso e parece que no 31º Encontro Espírita, sobre o Livro dos Espíritos, é o que a gente chama do Encontro Carnaval, vocês podem ver lá na apostila, a gente trabalhou essa questão desse princípio, a necessidade do espírito entrar em contato com a matéria para se espiritualizar. E aí é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas pensam assim, me espiritualizar é ignorar totalmente a vida material. Por isso eu vivo só meditando, eu vivo só... Não, não é isso não.
Esse recurso ele é fantástico, ele é fundamental para a nossa elevação. E daí, gente, esse autoconhecimento, né? Ele vem através do contato. No momento em que eu começo a perceber de forma bem clara que eu não sou este corpo. Eu estou nesse corpo, mas eu não sou esse corpo físico. E aí vem essa ideia da imortalidade também, para a gente começar a se organizar, sabendo que esse corpo físico, como tudo que é da vida material, tem prazo de validade. Tudo, gente. Até a pandemia tem prazo de validade. Vai passar. E o que é que fica? A minha experiência. Essa experiência que fica. Esse contato que gera essa experiência luminosa, fundamental mesmo. Isso é que vai ficar em nós espíritos, que não começamos agora. E nem acabaremos com o tombar do nosso corpo. E aí eu começo a entender um tanto da minha história. Por que tanto jeitinho, hein? Por que eu sou desse jeitinho? Me permitam, os companheiros, tantas esquisitices que a gente se percebe e o outro não percebe, e muitas vezes o outro percebe e a gente fica todo sem jeito. E percebeu essa minha mania, essa minha esquisitice. E aí alguém fala assim, puxou, não puxamos a ninguém. Somos herdeiros de nós mesmos. O que muitas vezes acontece, e que é semelhante a um familiar, próximo ou distante, é a lei da afinidade, é o magnetismo que Kardec estudou linda e profundamente, e que vem dizer, inclusive, naquela questão da relação de simpatia e antipatia entre os espíritos, fala, né, que o magnetismo é o piloto dessa ciência que só mais tarde compreenderei melhor. Os espíritos falam isso na codificação. Hoje, nós temos o trabalho dos passes organizados, e aí eu tenho que falar do amado Dodor Erno. Na casa de Leon Denis, foi Baltazar que nos ensinou essa metodologia do passe. E muitos companheiros, ignorando que Kardec estudou o magnetismo, que os espíritos falaram sobre o magnetismo, falaram assim, isso é um ritual, é uma bobagem. Não é não, gente, porque se fosse bobagem, o doutor Erno, como esse médico, como os espíritos se falam dele, o meu marido sempre fala assim, eu acho tão lindo quando os espíritos falam assim, graças ao bondoso doutor Herman, um espírito que se caracteriza pela grande bondade, pela grande acessibilidade, pela grande renúncia em atender a tantas dores. Então, com certeza, se fosse o misticismo de Baltazar, como algumas pessoas podem pensar, doutor Herman, alguém que trabalhou com ciência, alguém que trabalha com objetividade, né? Alguém que trabalha com socorro, ele daria o voto contrário a essa metodologia do passe. Então, Kardec estudou o magnetismo, foi magnetizador, só que na codificação não cabia ele trazer tudo isso, né? Então, os espíritos falam sobre o magnetismo. Em A Gênese, no capítulo 14, os espíritos falam dos fluidos. Mas está tudo codificado, tudo resumido. Mas os doutos, com certeza, foram estudar. Foram estudar, foram entender, foram aprender, foram se aprofundar nessas questões. Kardec nos traz essa ideia da reencarnação, que é perfeita, gente, perfeita. Lembro muito da amada tia Vilma, companheira muito dedicada, junto com o tio Wilson, ao trabalho da evangelização. Quando ela faz aquela cançãozinha, não dá, não dá, não dá, numa só existência para tudo aprender. Por isso tal é a lei, nascer, morrer e renascer. E é o que está lá no túmulo de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Então, a reencarnação é aquele sossego que nós, espíritos perfectíveis, temos através da lei de Deus. Por quê, gente? Porque a gente está percebendo que não dá para aprender tudo numa existência só. Nem o aprendizado da doutrina espírita.
por mais que leiamos, por mais que estudemos, por mais que pesquisemos, vai faltar. E é por isso que Baltazar falou para nós. Baltazar é um dos instrutores espirituais, é um dos diretores espirituais da Casa de Leão Denis. Ele falou que por 600 anos nós ainda estudaremos a codificação. Quando eu ouvi isso, né, eu era mais jovem, e eu falei assim, meu Deus, quanto tempo! Hoje eu já pensei assim, 600 anos, mais ou menos 6 ciclos, entre estar encarnado e desencarnado. É muito pouco. Porque a questão não é só colocar o conteúdo na cabeça. A questão é esse conteúdo ser sentido por nós como de legítima utilidade. E a partir desse sentimento bem estruturado, ele virá comportamento. E parece que vai demorar um pouquinho, né, meus amigos? Mas continua o querido Espírito Vitor a trazer para nós, né? Ele, quando traz esses conceitos, quer dizer, a ideia de Deus, que para nós também resolve bem, porque ele não define, os espíritos não definem Deus, porque eles dizem que falta-nos um sentido para percebermos essa entidade, a gente não sabe nem como que fala, né? Esse ser. Falta um sentido. Mas eles nos orientam através dos atributos, aí fica mais fácil. Então, são-nos dados os atributos da divindade. E isso nos aquieta muito. Nos aquieta muito, porque a gente percebe toda bondade, justiça, misericórdia, sabedoria, amor. É tudo elevado ao máximo, tudo dentro daquilo que eu já consigo nomear, que é o que eu conheço. Mas existem outros atributos de Deus que são, por enquanto, impossíveis de serem ditos, porque a linguagem ela vem para falar daquilo que eu conheço e daquilo que eu não conheço. Em termos de sentimento, em termos de beleza, em termos de conhecimento, em termos de virtude. Então, eu só fico amparada naquele conhecimento que Jesus trouxe quando ele fala que Deus é o paizinho e que ele está cuidando de cada um de nós. E isto é fantástico para todos nós. E isso nos ajuda na compreensão desta grande ideia, né? A gente consegue, vamos dizer assim, penetrar nesta ideia que é de excelência. Então, a ideia de Deus, da imortalidade, a ideia da reencarnação, a ideia da comunicabilidade entre os espíritos, que coisa boa! A doutrina espírita, ela não inventou a mediunidade, mas ela veio nos explicar, vem abrir para nós o panorama da vida espiritual. E quando ela abre esse panorama, ela nos diz dessa possibilidade, dessa comunicação, não como maravilhoso, não como sobrenatural, mas como algo que faz parte das leis de Deus. Que coisa boa, amigos, sabemos disso. Principalmente, e vamos conversar sobre esse momento atual, em que a gente tem devolvido tantos amores para a vida espiritual. Pessoalmente, a gente tem falado isso, de 14 de maio até 11 de agosto, 4 queridos meus desencarnaram. Não é da Covid, mas poderia ter sido, mas foi a tia de 84 primeiro, depois a de 96, depois o querido primo Daniel Ferreira, médico, né, médico intensivista, vinha na ambulância, ele sempre vem ao lado do motorista, depois de 2 atendimentos, e aí, naquele momento, houve uma batida na serra e ele veio a desencarnar. Só ele. E depois o tio Grilo, que não é tio Grilo, né? É o tio Valdemar Nogueira, mas ele chama de tio Grilo porque cantava que só havia numa alegria. Ele, papai, olha, preenchiam a casa de música, de alegria. E veio a desencarnar também. Então, se nesse momento a gente não tem essa certeza da imortalidade, é o primeiro momento. Segundo, a certeza da comunicabilidade entre os espíritos. Porque as titias que desencarnaram, a vovó nos avisou. A vovó materna, a mãe dela, nos avisou.
Nos avisou, então, através da abençoada mediunidade. E a gente, até não é que eu duvidasse da vovó, não, mas é que as duas estavam muito bem. Então, foi alguma coisa, e aí o médium fala isso às vezes, foi perturbação da minha cabeça. Mas não foi não, gente. Certinho. Como avisar assim? Como a consolar assim? Olha, está tudo sendo feito. Está tudo certo. Não falhou nada. É hora dela de retornarem para casa. E aí, vamos lá. Alguns companheiros falam assim, como é que você está? Ainda bem que você sabe da doutrina, está tudo muito bem, você está muito bem. Eu falo assim, estou bem triste. A gente tem a tristeza, claro que se tem, gente. Claro que se tem. A falta da presença material dá aquela dor. Mas as nossas lágrimas, tanto eu quanto o marido, Weber, que na verdade é o filho que elas não tiveram, né? Uma relação de amor tão grande, que eu até brinco falando para todo mundo. Quando elas ligavam para cá, a primeira coisa era assim, cadê ele? Eu falei assim, benção, tia, benção, tia. Ela ria. Muito carinho mesmo, muito amor. Então, mas as lágrimas são só de saudade. Vira a gratidão. E o sentimento de gratidão, a gente sabe que vai mesmo. Então, tem momento que a gente se abraça e fala assim, aí, tia Diva, aí, tia Irene, vai o nosso carinho, nosso respeito, a nossa grande gratidão. Fiquem bem. Isto tem ensino a doutrina espírita. Só a doutrina espírita é que nos dá essa intimidade com os desencarnados. E a mediunidade, já que é de todo mundo, a gente sabe que chega. Então, ao invés de mandar lamentação, ao invés de ficarmos assim, o que vai ser de mim agora? Como é que a gente vai ficar? A gente manda o melhor para o outro, na certeza que eles vão receber. E a gente sabe que pode receber da misericórdia divina, dos amigos espirituais, essas vibrações de equilíbrio, essas vibrações de esperança, que irão nos levar para frente. Devemos a Kardec esse legado. É uma dívida de gratidão com o nosso codificador. Então, a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados. Olha só, a doutrina vai repetir Jesus, nesse conceito maravilhoso, belíssimo, e hoje a ciência já está aí, né? E a vida em Vênus, como é que é? Né? Como é que é essa situação? Como é que será? E a gente vai descobrindo essa abundância de vida que Jesus fala das muitas moradas na casa do Pai. Então, nós temos, gente, na doutrina espírita, todo um sentido de vida, todo um sentido para a nossa vida, toda uma esperança diante de um futuro luminoso, muito luminoso. Porque, por mais que queiram falar o contrário, a lei de Deus é de progresso. Então, tudo está melhorando e, junto com esse tudo, estamos nós também. Porque na lei de progresso diz que se o homem não acompanha o progresso, ele é levado por ele, quase de roldão. Então, estamos progredindo, isso é muito bom. O mal é transitório. É transitório. E ele, em princípio, ele vai sendo eliminado em nós. E à medida que eu vou tendo essa consciência, eu vou envolvendo o meu entorno, como foi bem dito na prece da nossa Aninha, no começo da nossa reunião. É essa vibração generosa, essa certeza, é que vai melhorando o ambiente psíquico nosso e do nosso entorno. Olha que coisa maravilhosa. Então, devemos a Kardec isto. Como diz, o nosso espírito eu até brinquei, vocês me perdoam, mas eu brinco. Né? Kardec, ele fez o poupa-tempo. O que é o poupa-tempo, gente? Através das 5 obras da codificação, o Vitor fala, estamos poupando séculos de pesquisa, de estudo e de sofrimento. 5 obras. Já pensamos nisto? Nessa possibilidade de estarmos ganhando tempo? Estamos, meus amigos. Quando eu pego o Livro dos Espíritos, na sua parte primeira,
Deus e as causas primárias, que deu origem à Gênese depois do desdobramento, quando eu pego a parte segunda, que fala do mundo espírita, em que eu começo a relembrar, mesmo estando encarnada, como é este mundo, de onde eu saí, para onde eu vou voltar, como é que as relações se estabelecem, e posso até começar, enquanto encarnado, a fazer uma programação, quais são os grupos que eu quero frequentar após desencarnado, e quais são os grupos a analisar que eu frequento enquanto eu estou encarnado, durante o sono físico. Quando eu vejo a parte terceira, que me apresenta de uma forma clara, prática, muito prática, as leis morais, porque às vezes eu penso assim, como é que eu vou entender essas leis morais, essa lei de Deus? Está na consciência, mas está muito difícil. E a parte quarta, Kardec fala de forma extremamente prática. A lei divina natural, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de conservação, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de progresso, a lei de justiça, amor e caridade, e ainda acaba falando da perfeição moral. Mas se a gente observar as questões, são todas práticas. Tem assassínio, tem crueldade, tem limite do trabalho, repouso, fala de aposentadoria, fala da necessidade da vida social, fala de livre-arbítrio, fala de tudo, que são as nossas questões do dia a dia. Quer mais do que isso? Eu fico pensando e me emociono mesmo, gente. Porque ele poderia trazer toda a teoria, não fazer pergunta alguma aos espíritos, e traria a teoria, e a partir dali eu faria o que eu quisesse com a teoria. Não. Mas ele, como trabalhador, como missionário, como alguém, como diz o Espírito de Verdade, que entende que a sua missão é renovar a humanidade, ele faz as perguntas das questões que nós vivemos no dia a dia, dentro da parte terceira. E eu posso encontrar resposta para tudo. E aí, quanto a fazer ou não fazer, depende de mim. E na parte quarta, das esperanças e consolações, falando do futuro, desde essa possibilidade de felicidade, enquanto eu ainda estou encarnada, até a questão futura, como é que eu posso resolver isso? E ainda tem a conclusão da obra, lá dividida nas conclusões, que é uma síntese da síntese. Então, gente, e aí tem os outros livros, né? A parte, como eu falei, a parte terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte quarta, a obra do Céu e Inferno, maravilhosa, né? E tudo isso ao nosso dispor. Poupa tempo, poupa dores, enxuga lágrimas, ilumina o coração de esperança. Tudo isto Kardec nos dá. E por isso é esse grande missionário. E aí o Espírito Vitor vem dizendo, mas como é que eu posso homenagear Kardec? Como é que eu posso provar esse amor? Vamos lá, dando um bolo para ele? Fazendo um pãozinho para ele? É assim? Aplaudindo? É assim que a gente faz? E ele diz que não. A nossa valorização está na utilização da obra. Então, vamos usar a doutrina espírita em nossa vida diária. Usar mesmo. A gente sabe que no uso, nem sempre ele é, vamos dizer assim, cuidadoso, nem sempre ele é vitorioso, nem sempre é bem-sucedido. Mas vamos tentar usar? É isso. Vamos nos esforçar para usar? Vamos não ignorar o que a codificação traz? Porque temos lá no Evangelho, no capítulo 6, quando, no item parece que 6 ou 8, quando ele diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas inclinações mais. E nós temos essa ferramenta terapêutica, que são os 5 livros. Nós temos, como disse o nosso querido Espírito Vitor, a casa espírita. Esta casa espírita está bem orientada. E a casa espírita será bem orientada quando
seguir, como ele diz, o que Kardec falou, né? Então, a gente vai ter um estudo, sim. Esse estudo que a casa oferece para cada um de nós, para todos nós. O GED oferece esse estudo, esse campo de estudo. E aí, através do estudo, a gente vai ter a vivência. E a gente vai ter também, não foi à toa que o Espírito Vitor colocou isso, as nossas decisões serão tomadas dentro dos protocolos trazidos pela doutrina espírita. Então, somos profundamente gratos por essas orientações. Por isso que a gente sempre fala, a casa espírita não é ONG, a casa espírita não é clube, a casa espírita não é ponte. A casa espírita pode até ter os diferentes profissionais em diferentes áreas, pode até ter. Mas o objetivo da casa espírita é o atendimento espírita. E o atendimento espírita é aquele que está calcado na doutrina espírita, alicerçada na doutrina espírita, que vem para nós repetir, relembrar o que o Senhor Jesus trouxe há mais de 2020 anos. É isso. E é dentro dessa simplicidade, é dentro dessa beleza que nós estamos homenageando Kardec no dia de hoje, dizendo, como diz a canção, Kardec, obrigada pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo, por ter trazido para nós, através da doutrina espírita, uma fonte de bem viver, uma fonte de bem querer, uma fonte de entendermos melhor a vida, de termos essa vida em abundância que Jesus nos prometeu, de termos a alegria de viver, de refundirmos os nossos conceitos, de trabalharmos, de liberarmos, de libertarmos os nossos sentimentos de tantas situações tão tristes que viemos repetindo ao longo dos séculos. Então, que seja esse sentimento de gratidão. E como o Espírito Vitor falou, que a maior homenagem a Kardec é o nosso comportamento, é o nosso equilíbrio, é a nossa gratidão, nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje com Maria Dolores, quando ela nos fala das palavras da vida. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras. Começa do próprio lar. Caso guardes na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa essa ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil. Trabalho é o apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança, e entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. Queridos amigos da família Gede, queridos amigos de Dr. Herman, esse espírito bondoso, que nós possamos estar muito unidos. E, com certeza, aprendemos com a doutrina espírita, aprendemos com as leis do magnetismo, que a nossa união, embora seja agradável, não precisa ser material. Ela é, antes de tudo, moral. E que seja esta união o grande motivo para a construção de um mundo novo. Para esta humanidade regenerada, começando de nós, de forma simples, mas de forma fiel. Que possamos manter fidelidade
aos ensinamentos e aos princípios desta doutrina, que tem sido luz, que tem sido libertação, que tem sido motivo de alegria para tantos corações. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe e nos abrace, não apenas nessa manhã, mas para sempre. E que Kardec, nosso codificador querido, possa receber de cada um de nós as flores do nosso reconhecimento profundo por tanto esforço, por tanto trabalho, que tem nos valido em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe com muita paz.